Olá, boa tarde. Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e o tema de hoje é Escravidão no Brasil, parte 2. Qual é o objetivo? O objetivo da nossa aula é continuar o debate sobre a escravidão no Brasil e elencar as principais estratégias de ações realizadas pelos escravos, como as revoltas, os quilombos, as irmandades negras e as práticas cotidianas de resistência e luta pela liberdade. Esse é o objetivo da nossa aula. Algo muito comum na historiografia sobre a escravidão no Brasil foi a construção do escravo em dois papéis distintos, ora como vítima absoluta, ora como herói rebelde. Os estudos atuais sobre o tema têm demonstrado que os escravos não foram nem vítimas nem heróis durante a escravidão, mas estiveram na linha tênue entre esses dois polos. Então, o escravo ele não era nem vítima, nem os escravos não foram nem vítima nem herói, mas eles ficaram nessa linha tênue entre vítima e herói. Havia formas de resistência por parte dos escravos. E quais eram as formas de resistência dos escravos? Havia formas de resistência por parte dos escravos. E a relação entre tais e os senhores ficava entre o conflito e a negociação. Então, os escravos, eles ficavam nessa... a relação que os escravos tinham com os senhores era entre o conflito e a negociação. Era essa a relação que os escravos tinham com os senhores, entre o conflito e a negociação. As estratégias de resistência por parte dos escravos podiam ser as revoltas, as fugas e a constituição de quilombos e outras ações que envolviam até mesmo a população livre. Então, as estratégias de resistência por parte dos escravos, a única forma que os escravos tinham de manifestar a sua resistência era por meio de revolta, fuga e a constituição de quilombos e outras ações que envolviam até mesmo a população livre. Então, eles se revoltavam, eles fugiam, né? Eram essas maneiras que eles encontravam para a sua própria resistência. Então, era dessa maneira que os escravos criaram e mantiveram espaços de autonomia. Foram por meio de revoltas, fugas, que os escravos mantiveram espaços de autonomia e luta pela liberdade, para que eles viessem ter seu espaço de autonomia, né? Para que os escravos viessem ter espaços de autonomia e luta, ou seja, para que os escravos viessem ter espaços de autonomia e liberdade, eles tinham que ou fugir ou se revoltar. Manifestar revolta, né? Em todos os territórios americanos, a rebeldia e revolta escrava se fez presente. E essa podia assumir diversas maneiras, como uma simples desobediência de uma ordem senhorial e a demora e lentidão para executar alguma tarefa ou outras mais complexas, como as revoltas. A mais famosa delas foi a Revolta dos Males, que ocorreu na Bahia, na primeira metade do século XIX, e organizada pelo Grupo Males, como eram conhecidos os nagôs muçulmanos que tramaram essa rebelião. O plano desse grupo era que a Bahia fosse governada por africanos, e seus planos foram idealizados durante um ano. Ou seja, a revolta ocorreu em 1835, mas em 1834 eles já planejavam e se organizavam. Um ano antes da revolta, eles já se planejaram e se organizaram. Será que deu certo? O líder
O líder, o africano Haruna, conseguiu muitas adesões por todo o estado. E o plano era realizar a revolta num domingo, né? Então o plano era realizar a revolta dos males no domingo. Por que no domingo e não na semana? Porque no domingo havia festa religiosa, né? E o plano era realizar a revolta num domingo, que tivesse alguma festa religiosa, porque as festas religiosas são celebradas no domingo. As festas religiosas são celebradas no domingo. Então, por isso que eles queriam que a revolta dos males ocorresse no domingo, porque é no domingo que tinha alguma festa religiosa, com muitos escravos na rua e sem o controle total dos senhores. Porém, o plano não deu certo. Alguns libertos africanos delataram os planos. As autoridades prenderam vários suspeitos. Mais de 70 pessoas foram mortas nas ruas de Salvador, a maioria males, e mais de 500 pessoas foram indiciadas e punidas. Ao fim das investigações policiais, descobriram que uma verdadeira rede foi organizada pelos africanos na Bahia oitocentista. Em Minas Gerais, também ocorreu uma revolta escrava de grande repercussão. Foi na fazenda Campo Alegre, na região da cidade de Carrancas, onde em 1833, os 3 escravos Ventura Diogo e Julião mataram o filho do dono da fazenda, Gabriel Francisco de Andrade Junqueira. No mesmo dia, mais um grupo de aproximadamente 30 escravos partiram para outra fazenda da família, Bela Cruz, e lá assassinaram todo o restante da família do político Gabriel Francisco Junqueira e todos os moradores brancos da fazenda. O objetivo dos escravos era assassinar todos os brancos, entre aspas. Todos os brancos de Carrancas. Os revoltosos só foram controlados quando entraram em conflito na fazenda Bom Jardim com um grupo grande de escravos dessa fazenda. Tais receberam punição e para alguns a pena foi a morte por enforcamento. Rio de Janeiro, Maranhão e Recife e outras partes do Brasil colonial e imperial foram palco de diversas ações revoltosas, de pequenas e grandes proporções. Muitas vezes os escravos fugiam e se organizavam em locais denominados quilombos, também chamados de mocambos e palenques. Essa estratégia de se agruparem foi comum durante a escravidão no Brasil, e a grande maioria dos quilombos se localizava perto dos núcleos de povoamento, vilas e fazendas, e dessa maneira provocavam ainda mais medo nos proprietários e autoridades por conta dos transtornos que causavam. Muitas vezes sabiam onde os quilombos localizavam-se. A maior parte dos quilombos era composta, além dos escravos que tinham fugido, por libertos indígenas. Um pouco diferente dessa caracterização é o quilombo de Palmares, onde a maioria dos moradores eram negros. O quilombo era isolado nas matas e também autossustentável. Além de fugas, revoltas e quilombos, a resistência escrava era feita no cotidiano das práticas sociais. Na rotina do trabalho, era comum que o escravo sabotasse a produção e desobedecesse às ordens do proprietário, conseguindo dessa forma que certa autonomia frente à escravidão fosse garantida. E como seria a vida dos escravos nas fazendas, nas cidades e nas senzalas? A partir de pesquisas em fontes documentais, como registros de batismos e casamentos, inventários e testamentos, foi possível perceber o cotidiano das famílias escravas, dentro e fora das senzalas, no meio rural e urbano. As práticas cotidianas e os laços de parentesco
constituídos pelos escravos, tornaram-se fundamentais para a sociabilidade no Brasil escravista. A vida religiosa nesse período também demonstrava que todo o conjunto de práticas, memórias e devoções atravessaram o Atlântico, junto com os africanos, e aqui foram modificadas e remodeladas a partir de condições impostas pelo cativeiro. Reunidos em torno das Irmandades Negras, instituições criadas pelo catolicismo, os negros africanizaram esses espaços e promoveram formas de solidariedade e sociabilidade, algo fundamental para a experiência do cativeiro. Quase todas as irmandades de negros e pardos se organizavam em relação aos critérios de origem, africanos e crioulos, cor e etnia. Os membros das irmandades religiosas podiam ser libertos e cativos, africanos, crioulos e mestiços, e tais tinham autonomia para a escolha dos serviços prestados pela Irmandade, como a ajuda mútua entre os irmãos, além da organização das festas e outras atividades. Especialmente as festas, nesse contexto, nos permitem observar que através da eleição de uma corte festiva, reis e rainhas eram eleitos dentro das Irmandades Negras, principalmente nas Irmandades de Nossa Senhora do Rosário. O espaço público no período colonial e também imperial era tomado por danças, músicas, comidas e bebidas, desafiando assim a ordem vigente. Para Marina de Mello e Souza, as festas reconstruíram as identidades africanas no espaço americano. Para concluir, para além de todas as estratégias dos escravos para a promoção de uma vida melhor no período escravista, a violência também fez parte desse sistema. Castigos e conflitos existiam, mas a agência escrava também. Desse modo, os escravos não eram objetos materiais manipulados por seus senhores, mas sujeitos históricos que souberam negociar e criar laços permeados por perdas e ganhos. Acabou a nossa aula, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou, já deixa seu like. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau, pessoal, até amanhã.